Fala, meu querido. Deixa eu te perguntar. Você já sentiu que se esforça ao máximo, mas ainda assim parece insuficiente? O mundo parece te dizer que não é o bastante, apesar de todo o seu empenho no trabalho e estudos. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você acorda cedo, encara transporte lotado, enfrenta chefe exigente, faz hora extra, leva serviço para casa. E quando chega o fim do mês, não só o bolso continua apertado, mas o coração tá pesado. Pior, você abre a internet e vê notícia de apagão de mão de obra. As empresas chorando, dizendo que não encontram gente qualificada, mas quando você manda currículo, a resposta é um silêncio que dói. Como é que pode? Eu sei. É frustrante. É como se o jogo estivesse manipulado. Você estudou, se preparou, acreditou na promessa de que se esforçar e se qualificar era o caminho, mas aí descobre que não é bem assim. E isso começa a mexer com a nossa cabeça. Será que eu não sou bom o suficiente? Será que estou ficando para trás? Será que todo mundo está avançando e eu estou aqui patinando? E olha, vou te dizer, não é só sobre dinheiro, salário ou estabilidade. É sobre identidade. A gente vive num país onde desde cedo aprendemos a nos apresentar pelo que fazemos. Prazer, sou fulano advogado. Oi, sou cicrana professora. Como se o que a gente é estivesse colado na nossa profissão. Então, quando o trabalho balança, parece que o chão todo some. Eu já passei por isso. Teve uma fase na minha vida que eu estava com um currículo bonitinho, experiência bacana, e ainda assim parecia que o mercado dizia próximo o tempo todo. Eu chegava a pensar, talvez eu não tenha nada de especial. Talvez eu seja só mediano. E essa palavra me corroía por dentro. Sabe quando você começa a duvidar até das suas conquistas? Pois é. E nessa época, eu acordava de madrugada, o coração acelerado, pensando nas contas no futuro e me sentindo preso numa maratona que nunca terminava. Você já sentiu isso? Aquela mistura de cansaço físico e exaustão emocional, onde até as coisas que você gostava de fazer perdem a graça. E sabe qual é a loucura? A gente tenta preencher esse vazio trabalhando mais. A gente pensa, se eu me dedicar mais, se eu mostrar resultado, aí sim vão me notar. E a gente se mata de trabalhar como se estivesse num barco furado, quanto mais água tira, mais entra. E no fim, o que sobra é aquela sensação amarga de que você é só mais um na multidão. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante, que talvez você precise ouvir hoje. Não tem nada de errado com você por sentir isso. Não é frescura, não é drama. É humano. É o grito silencioso de quem foi criado para algo maior do que simplesmente bater ponto e pagar boleto. Talvez você esteja pensando, mas como é que eu saio desse ciclo? Como é que eu paro de medir meu valor pelo meu crachá ou pelo saldo na conta? Calma. Antes de a gente falar de solução, eu quero que você respire fundo e perceba que esse peso que você está carregando não precisa ser carregado sozinho. Porque olha, não é de hoje que o ser humano se perde nessa armadilha. Lá na Bíblia, já tinha gente correndo, fazendo, tentando provar valor pelos resultados. E Jesus, com aquela calma que desconcerta, olhava e dizia, você não precisa viver assim. E antes de a gente chegar nessa parte, eu quero te convidar para uma coisa. Comenta aí se essa mensagem está batendo com o que você está vivendo agora. Sério. Compartilha um pouco da sua história.
Porque quando a gente fala, a gente descobre que não está sozinho, que tem mais gente travando a mesma batalha. E ó, segura firme. Porque a gente vai atravessar juntos essa ponte que liga a dor de hoje a uma verdade que pode mudar tudo. Não é papo motivacional vazio. É algo profundo que vai além do que o mercado, o chefe ou o LinkedIn podem dizer sobre você. O que eu vou te contar na próxima parte é uma daquelas histórias que, quando a gente entende, parece que um peso cai dos ombros. Mas por enquanto, guarda isso no coração, você não é o que você faz. E sim, eu vou repetir essa frase mais vezes, porque ela precisa entrar fundo. Mas por enquanto, deixa ela ecoando aí, enquanto a gente se prepara para ver como, até na Bíblia, teve gente que precisou aprender essa mesma lição que você e eu estamos aprendendo agora. Sabe quando você está no meio de um turbilhão e de repente alguém conta uma história que parece ter sido escrita para você? Então foi exatamente assim comigo, quando eu li de novo a história de Marta e Maria, lá em Lucas 3:8 de 4 e 2. Imagina a cena. Jesus chega na vila e duas irmãs recebem ele na casa. Marta, a mais velha, já começa no modo agitar. Corre para a cozinha, prepara comida, arruma tudo. Afinal, é Jesus na casa dela. É como se o presidente resolvesse almoçar na sua sala, você ia querer impressionar, né? Já Maria senta aos pés de Jesus tranquila só ouvindo. E aqui é onde começa o plot twist. Marta, suando a camisa, vê Maria sentada e pensa: ah, não, isso não tá certo. Ela chega para Jesus e solta: Senhor, não te incomoda que minha irmã me deixe fazer todo o trabalho sozinha. Manda ela me ajudar. Agora segura essa, Jesus. Olha para Marta e responde com toda a calma do mundo. Aquela calma que desmonta a gente e diz: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Cara, quando eu li isso, foi como se Jesus tivesse falado comigo direto. Porque vamos combinar quantas vezes a gente está no modo Marta, fazendo correndo, tentando provar valor pelo que entrega e esquecendo de simplesmente estar presente com ele. E o que me pega é que Marta não estava fazendo algo ruim. Servir é bom. Trabalhar é bom. O problema é quando o fazer vira o centro da nossa identidade. Quando a gente começa a achar que se parar perde o valor. Eu lembro de uma vez num trabalho antigo em que eu estava virando noite para entregar um projeto. Eu queria impressionar o chefe, mostrar que eu era o cara da equipe. E aí, quando finalmente entreguei o feedback, foi morno. Nem um parabéns mais empolgado. Sabe o que eu senti? Um vazio enorme. E foi nesse dia que essa história de Marta e Maria me voltou à cabeça. Porque a lição ali é simples, mas profunda. Você não precisa estar o tempo todo correndo para ser aceito. Jesus já te aceitou. O seu amor não vem com metas a bater, KPI a cumprir ou currículo a atualizar. Ele olha para você e diz: apenas uma coisa é necessária estar comigo. E sabe o que é curioso? A resposta de Jesus não foi só Maria fez certo. Foi um lembrete de que essa escolha de estar com ele é algo que não lhe será tirado. Ou seja, tudo na vida pode mudar. Emprego, status, reconhecimento. Mas aquilo que você constrói na presença dele é eterno. Se você parar para pensar,
isso muda completamente o jogo. Porque o mercado pode não reconhecer seu valor. Seu chefe pode não ver seu esforço. Seus amigos podem até achar que você está sumido ou parado. Mas se você está investindo tempo para ouvir Jesus, para estar com Ele, para se alinhar com o coração dele, você está escolhendo a parte que nunca se perde. E olha isso, não significa que a gente vai largar tudo e viver no mosteiro, a menos que Deus te chame para isso. Significa que a gente aprende a trabalhar a partir de um lugar de descanso e não de ansiedade. Que a gente serve, mas não para provar algo, serve porque já é amado. E talvez você esteja aí se sentindo um pouco como Marta, sobrecarregado, tentando fazer tudo certo, mas com o coração cansado. Talvez essa história seja o lembrete que você precisava. Existe algo mais importante do que o que você faz. Porque no fim das contas, a boa parte que Maria escolheu é exatamente essa, estar aos pés de Jesus. E quando você entende isso, aquela frase que eu já te falei, começa a fazer todo sentido. Você não é o que você faz. Antes dos princípios práticos, imagine Jesus em sua casa. Ele te chama pelo nome, olha nos seus olhos e diz: "Vem, senta aqui." Essa cena representa a proximidade divina. Eu quero você comigo, não só o que você pode fazer. Você consegue imaginar? Se sim, segura essa imagem. Porque na próxima parte, a gente vai transformar essa verdade em passos concretos de um jeito que dá para aplicar mesmo no meio da correria da vida real. Então vamos lá, meu amigo! Vamos aplicar a história de Marta e Maria ao seu dia a dia. Imagine situações cotidianas como filas de banco-trânsito ou reuniões intermináveis. Como podemos aplicar esses ensinamentos? Porque não adianta a gente só sentir um quentinho no coração com a história. A transformação acontece quando a gente coloca em prática. Sabe qual é o problema da gente? Muitas vezes a gente começa o dia já no modo lutar ou correr. O despertador toca, a gente pula da cama, já pega o celular para ver mensagens e em 5 minutos já está correndo atrás do prejuízo. Mas Jesus nos ensina que o lugar certo vem antes da ação certa. Maria escolheu o lugar certo aos pés de Jesus. E não foi por preguiça. Foi porque ela sabia que se ela começasse dali, tudo que viesse depois teria outro peso, outra motivação, outra paz. Então, como viver isso? Antes de mergulhar na correria, separa alguns minutos para estar com Ele. Pode ser no ônibus, no café da manhã, no banho. Não importa o lugar, importa a prioridade. Você já começa o dia lembrando: você não é o que você faz. Quando a gente mede nosso valor pelo que faz, a vida vira uma busca constante por aprovação externa do chefe da família, dos seguidores nas redes sociais. E vamos ser sinceros, isso é um poço sem fundo. Mas quando a gente começa do lado de dentro do descanso da identidade que Jesus nos dá, o trabalho vira fruto, não raiz. Você não trabalha para ser alguém, você trabalha porque já é alguém em Cristo. É como um pé de manga saudável. Ele não fica suando frio para produzir manga. Ele só recebe sol, água, nutrientes e o fruto vem naturalmente. Quantas vezes você já terminou o dia exausto, com a sensação de que fez 1000 coisas e mesmo assim ficou um vazio? Isso acontece porque produtividade não é sinônimo de propósito. Marta fez muito naquele dia. Mas quem viveu o propósito mais profundo foi Maria. Não porque ela fez menos, mas porque ela fez o que era eterno.
Uma dica prática: antes de começar qualquer projeto, pergunta para Deus: isso é só produtivo ou tem propósito? Essa simples pergunta pode salvar você de muito desgaste desnecessário. Não é porque você teve um momento lindo com Deus no domingo que na segunda-feira você vai automaticamente viver dessa forma. A escolha de Maria não foi um evento único, foi uma decisão naquele dia específico. E a gente também precisa decidir todo dia. É como dieta. Não adianta comer saudável na segunda e na terça se entupir de fast food. Com o espírito é igual, precisa de constância. Então, todos os dias se pergunte: qual é a boa parte para hoje? Pode ser um tempo de oração, pode ser ajudar alguém, pode ser desligar o celular para ouvir sua família. O mundo diz que seu valor vem do salário, do título, do sucesso. Mas Jesus olha para você e vê um filho amado, um amigo, alguém por quem ele deu a vida. Quando essa verdade entra no coração, você começa a viver com menos medo de perder e mais liberdade para ser quem você é. Porque no fundo, ninguém pode tirar de você o que ele já te deu. E aqui entra a metáfora que vai grudar na sua mente. Imagina que sua vida é como uma casa construída na beira da praia. Se ela está firmada na areia do reconhecimento humano, qualquer onda forte derruba. Mas se ela está construída na rocha do amor e da identidade que vem de Jesus, pode vir tempestade que for ela permanece de pé. E sabe qual é a chave? Todo dia escolher construir na rocha. Isso significa priorizar a presença dele acima da performance. Significa lembrar, no meio da pressão do mercado, que você não é o que você faz. Na próxima parte, a gente vai dar o passo final, transformar essa verdade e esses princípios numa decisão prática que muda seu amanhã. Porque não adianta só entender, a gente precisa decidir viver diferente, mesmo que o mundo inteiro continue gritando o contrário. Então chegamos aqui, meu amigo! E agora é aquele momento de virar a chave. Por que não adianta a gente só concordar que a vida é mais que trabalho se amanhã cedo a gente já acorda no automático, correndo atrás do vento, como se nada tivesse mudado? Hoje eu quero te convidar para um compromisso diferente. Não é com uma planilha nova, nem com um método milagroso de produtividade. É um compromisso com o próprio Jesus, para deixar que ele seja a base da sua identidade. Quando acordar amanhã, antes de pegar o celular, antes de pensar nas pendências, olha para o teto e fala em voz alta: você não é o que você faz. Repete de novo. E mais uma vez. Não é mágica, é alinhamento de coração. Você está lembrando para sua alma que o seu valor não depende de bater meta ou impressionar alguém. Pode ser 5 minutos lendo um salmo. Pode ser 10 minutos em silêncio, só agradecendo. Pode ser um louvor baixinho no caminho para o trabalho. Mas escolhe isso antes de se jogar no caos. Faz como Maria senta aos pés dele antes de sair servindo o mundo inteiro. Você vai continuar trabalhando, estudando, servindo, mas agora com um peso diferente no coração. Não mais para provar algo, mas como fruto do amor que já recebeu. Isso muda até a energia com que você faz as coisas. Se você fica só com gente que mede tudo por status e resultado, é fácil cair de novo na armadilha. Procura se conectar com pessoas que te puxam para o centro, que te lembram que Deus já te aprovou. E aqui vai um desafio prático durante a próxima semana, toda vez que alguém perguntar: e aí o que você faz? Responde primeiro quem você é. Tipo, sou filho amado de Deus.
e também trabalho como sua profissão. Isso vai te treinar a colocar sua identidade no lugar certo. Sabe, a vida não vai parar de ter cobrança, prazos e pressão. Mas a forma como você responde a isso muda tudo. Quando seu valor está firmado em Jesus, até as derrotas perdem o poder de te destruir. Porque o que realmente importa não lhe será tirado. Então hoje, se você sente que essa mensagem foi para você para um pouco, fecha os olhos. Respira fundo. E diz para ele: Jesus, eu escolho a boa parte. Eu escolho estar contigo antes de fazer qualquer coisa. Eu escolho acreditar que o meu valor está em ti e não no que eu faço. Me ensina a viver assim todos os dias. Meu querido, não deixa essa decisão para depois. Começa agora. A vida é curta demais para ser medida só por produtividade. O amor dele é grande demais para você desperdiçar tentando provar que merece.